Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com continuidade, primeira parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar a definição de continuidade, vamos ver alguns teoremas importantes e vários exemplos. Então vamos lá. Percebemos nas videoaulas anteriores que o limite de uma função quando x tende a a pode muitas vezes ser encontrado simplesmente calculando o valor da função em a. Funções com essa propriedade são chamadas de contínuas em a. Nós vamos ver que a definição matemática de continuidade tem correspondência bem próxima ao significado da palavra continuidade no uso comum. Um processo contínuo é aquele que ocorre gradualmente, sem interrupções ou mudanças abruptas. Vamos lá. Em muitos exemplos, vimos que o limite de f de x quando x tende a a pode existir, mesmo que f não seja definida no ponto A. Nós já vimos isso. Se f está definida em a e limite de f de x quando x tende a existe, pode ocorrer que este limite seja diferente do f de a. Agora, quando o limite de f de x, quando x tende a for igual ao f de a, diremos, de acordo com a definição a seguir, que f é contínua em a. Então, vocês vão entender um pouco melhor. Vamos para a definição. Definição. Uma função f é contínua em um número a se o limite de f de x quando x tende a a é igual a f de a. Observe que a definição 1 implicitamente requer três coisas para a continuidade de f em a. Primeiro, f de a está definida, isto é, a está no domínio de f. Então, quando a gente olha para a definição, limite de f de x quando x tende a é igual a f de a, nós temos que lembrar, f de a está definida. Ok. Segundo, o limite de f de x quando x tende a existe, pois esse limite é igual a f de a, então significa que esse limite existe. Terceiro, o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. A definição diz que f, a nossa função f, é contínua em a se f de x tende a f de a quando x tende a a. Assim, uma função contínua f tem a prioridade de que uma pequena mudança em x produz somente uma pequena alteração em f de x. De fato, a alteração em f de x pode ser mantida tão pequena quanto desejarmos, mantendo-se a variação em x suficientemente pequena. Vamos ver exemplos de esboços de gráficos de funções que não são contínuas em a. Isso vai nos ajudar muito. No primeiro gráfico temos o seguinte. Observe que f de a não está definida. Quando x é igual a a, nós não vamos obter uma imagem. Assim, a nossa função não é contínua em a. Segundo gráfico. Observe que f de a está definida. Quando x é igual a a, nós vamos obter uma imagem. Agora, quando x tende a pela direita, nós temos valores aqui em cima, uma imagem aqui em cima. Quando x tende a pela esquerda, temos imagens diferentes já aqui embaixo. Ou seja, o limite da nossa função quando x tende a não existe, pois os limites laterais são diferentes. Assim, a nossa função não é contínua em a. Terceiro caso. Observe que o f de a existe, ou seja, f de a está definida. E o limite da nossa função quando x tende a a existe. Tanto o limite da nossa função quando x tende a pela direita quanto pela esquerda é o mesmo carinha. Então, o limite da nossa função f de x quando x tende a existe. Agora, observe. Analisando esse gráfico,
o f de a é diferente do limite da nossa função quando x tende a A, que vai dar mais ou menos esse valor aqui. Então, se é diferente, a nossa função não é contínua em A. Último caso. Observe que f de A não está definida, né? E o limite da nossa função quando x tende a A é mais infinito. Então, a nossa função aqui não é contínua em A. Pessoal, geometricamente, vocês podem pensar em uma função contínua em todo número de um intervalo com uma função cujo gráfico não se quebra, tá? O gráfico pode ser desenhado sem remover sua caneta do papel. Observe que nesse primeiro caso, olha, desenhando o gráfico aqui, aí você tira a caneta do papel, dá um salto e volta. Então, ela não é contínua. Nesse segundo, você está desenhando o gráfico, tirou a caneta do papel, passou aqui para cima, também não é contínua. Terceiro, está desenhando, tirou a caneta, colocou um pontinho aqui, já não é contínua. Está desenhando o gráfico, tirou a caneta, fez aqui do outro lado, não é contínua. Uma forma interessante de analisar continuidade, né? Agora, vamos ver como detectar descontinuidades quando uma função estiver definida por uma fórmula. Exemplo. Onde cada uma das seguintes funções é descontínua? Letra A. f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Observe que o f de 2 não está definida. Quando x é 2, nosso denominador zera. Logo, f é descontínua em 2. Nos slides mais à frente, vamos ver que o gráfico dessa função é uma reta, enquanto x é igual a 2, a função não está definida. Então, tem uma bolinha aberta aqui. Letra B, f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado se x for diferente de zero, ou a nossa função f de x é igual a 1 se x for igual a zero. Solução. Aqui f de zero é igual a 1, ou seja, f de zero está definida. Quando x é zero, a nossa imagem vai ser igual a 1. Mas observe que o limite da nossa função f de x quando x tende a zero é igual ao limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então, por que nós estamos usando 1 sobre x ao quadrado? Quando x tende a zero, significa que x está aproximando de zero. Nós temos que lembrar que x não é igual a zero. Então, nós vamos usar a função 1 sobre x ao quadrado. E aqui, é fácil ver até pelo gráfico que a nossa função f de x tende ao mais infinito quando x tende a zero. E o f de zero nós acabamos de ver que é 1. Como é diferente, então f é descontínua em zero. Letra C. f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 se x for diferente de 2. Ou f de x igual a 1 se x for igual a 2. Então, observe que esse é um exemplo bem parecido com o exemplo da letra A. Vamos para a solução. Aqui, f de 2 é igual a 1, ou seja, está definida. Quando x é 2, a nossa imagem é 1. E o limite da nossa função f de x quando x tende a 2, ou seja, quando x aproxima de 2, nós vamos usar essa primeira função, né? Lembrando novamente, isso aqui não significa que o x é igual a 2, significa que o x está aproximando de 2. Então, os valores de x são diferentes de 2. Beleza. Então, nossa função é limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Simplificando aqui, reescrevendo nossa função, vamos ter limite de x menos 2 vezes x mais 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Podemos simplificar esse x menos 2 com x menos 2, vamos ter limite de x mais 1 quando x tende a 2, e esse limite é igual a 3. Então, o limite existe, mas observe que o limite da nossa função quando x tende a 2, nós encontramos 3. É diferente do f de 2, que é igual a 1. Logo, f não é contínuo em 2. Então, aqui nós temos o gráfico, né, da nossa reta, parecido com o exemplo da letra A. E a diferença é que aqui o f de 2 está definida. Ou seja, quando x é igual a 2, nós temos uma imagem, que nesse caso é igual a 1.
O que acontece aqui é que o limite da nossa função quando x tende a 2 é diferente do f de 2. Portanto, a nossa função não é contínua em x igual a 2. Letra D. F de x é igual a x sobre o módulo de x se x é diferente de zero. Ou f de x igual a zero se x igual a zero. Aqui nesse exemplo, nós temos que f não é contínua no ponto x igual a zero. Observe que f de zero está definida quando x é zero e y é zero. Beleza. Agora, se x é maior que zero, f de x é igual a x sobre, no lugar do módulo de x, a gente coloca x. X sobre x é 1. Assim, o limite de f de x quando x tende a zero pela direita é 1. Agora, se x é menor que zero, então f de x vai ser igual a x sobre menos x no lugar do módulo do x, a gente vai colocar menos x. Simplificando, isso aqui dá menos 1. Logo, o limite da nossa função quando x tende a zero pela esquerda é igual a menos 1. Assim, concluímos que o limite de f de x quando x tende a zero não existe. E dessa forma, f não é contínua em x igual a zero. Então, observe, quando x aproxima de zero pela direita, as imagens aqui é igual a 1. Agora, quando x aproxima de zero pela esquerda, vamos ter imagens igual a menos 1. Então, concluindo, a nossa função não é contínua no ponto x igual a zero. Antes de ver o exemplo E, vamos apresentar uma função um pouco diferente das funções que estávamos trabalhando. O nome dessa função é função maior inteiro ou função piso. Em alguns livros, ela é representada com um x e duas barrinhas, onde temos um pezinho aqui nessas barrinhas. No nosso caso, vamos representar a função maior inteiro como um x e duas barrinhas, sendo que cada barrinha tem dois tracinhos, tá? Então, dependendo do livro que vocês vão usar, vamos ter representações um pouquinho diferentes. E essa função vai nos ajudar a trabalhar com a descontinuidade. Então, vamos lá. A função maior inteiro, ou função piso, que é essa barrinha aqui com x, é igual ao maior inteiro, que é menor que ou igual a x. Então, por exemplo, o piso de 4 é o próprio 4. Então, toda vez que o piso tiver o piso de um número inteiro, é o próprio número inteiro. Agora, quando não for um número inteiro, nós sempre vamos ter como resposta o inteiro que é menor que esse carinha, que é o 4,8. Então, por exemplo, o 4,8 está aqui. Quem que é o menor inteiro que o 4,8? O 4. Vamos ver um outro exemplo. Quem que é o piso de π? O π nós sabemos que é aproximadamente 3,14. Então, nós vamos pegar o maior inteiro que é menor que o π, que no caso é o 3. Quem é o piso de menos meio? Então, a gente olha aqui para o menos meio. Quem que é o maior inteiro que é menor que menos meio? O maior inteiro aqui no caso é o menos 1. Então, beleza, apresentamos ali a nossa função piso. Agora vamos ver o exemplo E. A função f de x, que é igual a piso de x, tem descontinuidade em todos os inteiros, pois limite da nossa função piso de x, quando x tende a n, não existe se n for um número inteiro, de fato. Vamos ver um exemplo para entendermos melhor. Uma vez que o piso de x é igual a 3, piso de x é igual a 3, para valores de x que são maiores ou igual a 3 e menor que 4. Então, qualquer carinha que você pega aqui para x, a imagem é 3. Beleza. Então, limite da função piso de x, quando x tende a 3 pela direita, vamos ter que a imagem é 3. Então, esse limite de 3, quando x tende a 3 pela direita, é 3. Uma vez que o piso de x é igual a 2, para valores de x que são maiores ou igual a 2 e menor que 3. Então, para qualquer valor de x que vocês pegarem aqui, a nossa função vai ser igual a 2, tá certo? Então, o limite da função piso de x, quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, quando estamos aproximando aqui de 3 pela esquerda, observe que esse limite vai ser igual a 2. Vamos obter imagem igual a 2. Como esses limites laterais não são iguais,
Então, o limite da nossa função piso de x quando x tende a 3 não existe. E isso é válido, né, para qualquer número inteiro que pegarmos. Aqui nós pegamos como exemplo x tendendo a 3. Definição 2. Uma função f é contínua à direita em um número a se o limite de f de x quando x tende a pela direita é igual a f de a. E f é contínua à esquerda de a se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a f de a. Vamos ver um exemplo usando a função piso. Em cada inteiro n, a função f de x igual a piso de x é contínua à direita, mas descontínua à esquerda, pois o limite da nossa função piso de x quando x tende ao inteiro pela direita é igual a n, que por sua vez é o f de n. Então vamos ver um exemplo aqui. Quando x está aproximando de 2 pela direita, observe que a imagem aqui vai ser o 2. E o f de 2 é o próprio 2. Então, beleza, a nossa função é contínua à direita. Agora ela vai ser descontínua à esquerda, pois o limite de f de x quando x tende a n pela esquerda é igual a n menos 1, que é diferente do f de n. Então, vamos pegar aqui valores de x aproximando de 2 pela esquerda. Tá? Observe, então, que a imagem aqui vai ser o 1, que é diferente do f de 2. O f de 2, no caso aqui, é o 2. Como são diferentes, ela é descontínua à esquerda. Definição 3. Uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Ok. Agora uma observação. Se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, entendemos continuidade na extremidade como continuidade à direita ou à esquerda. Beleza. Vamos ver um exemplo. Mostre que a função f de x igual a 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é contínua no intervalo fechado de menos 1 a 1. Solução. Se a é maior que menos 1 e menor que 1, então, usando as propriedades dos limites, temos que o limite da nossa função quando x tende a é igual. O limite aqui, né, repetindo a função, 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado quando x tende a. Usando as propriedades, né, o limite de 1 quando x tende a é o próprio 1, menos o limite dessa raiz quadrada aqui, quando x tende a. Então, podemos reescrever da seguinte forma. Fica 1 menos raiz quadrada do limite desse carinha quando x tende a. E aqui, vamos ter o quê? 1 menos raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado. Né? Então, o limite dessa função quando x tende a fica 1 menos a ao quadrado. Que, por sua vez, isso daqui é igual ao próprio f de a. Né? Se você substituir aqui o a direto, você tem esse mesmo carinha. Assim, pela definição 1, f é contínua em a, se a é maior que menos 1 e menor que 1. Cálculos análogos mostram que o limite da nossa função quando x tende a menos 1 pela direita é igual a 1, que isso, por sua vez, é igual a f de menos 1. Substituindo aqui no lugar do x o menos 1, aqui não vai zerar, vai ficar 1, de fato. E o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual a 1, que por sua vez é igual a f de 1. Substituindo no lugar do x o 1, vocês vão encontrar 1 também. Logo, f é contínua à direita em menos 1 e contínua à esquerda em 1. Consequentemente, de acordo com a definição 3, f é contínua no intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, observe, né, que essa função aqui ela é metade de um círculo de raio 1 e com centro no ponto aqui 0 e 1. Pessoal, lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aulas do livro Cálculo Volume 1, do Sturt, e do livro Cálculo A, da Diva. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.